Oi, tudo bem? Boa noite. Alessandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eduardo, lindo. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu vou pedir para o meu excelentíssimo marido diminuir o volume do notebook. Oi, Roberta, tudo bem? A nossa querida Roberta, professora, já está aqui conosco. Já já eu vou te chamar, viu, Roberta? Peraí. Vamos ver aqui. Oi, Ah, amiga, vizinha. amiga vizinha, pastora Lúcia. Oi, linda. Que bom que você está aqui, professora Roberta. Ah, que Uma honra delícia. ter você. É uma honra ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar muito bem sobre os surdos, né? Sobre intérprete. Tem muitas coisas assim, eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Eu fiquei muito contente porque tem amigas minhas, né, que já trabalharam com surdos também, lá em Porto Alegre. Tem a Sandra aqui de Nova Lima também, né? Então eu tenho certeza, gente, que vai ser uma bênção. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Roberta para vocês. E eu vou esperar um pouquinho, Roberta, ver se chega mais alguém aí. Tá bom, tranquilo. Eu eu estava aqui pesquisando, sabe, com relação à população, né? Ó, a Thaís, seja bem-vinda, a Carmen também, seja Ah, bem-vinda. Carla querida. Thaís Abreu é surda. Eu vou falar em português. Oi. Como é que é Ah, boa noite mesmo? boa Assim? noite, boa noite, Oh. boa noite. Ai, meu Deus. Ai, português. A Carmen entrou, uma querida amiga também, intérprete, Como é que é bem-vindo? Como é que é professora. bem-vindo, Libras, Roberta? Bem-vindo. Bem, só que você tem que ficar Assim? um pouquinho mais longe porque você está muito próxima para ver sua mão. Ou então você sobe a Ah, mão. então tá. Peraí, Aí, agora ficou joia. peraí. Ou então você sobe um pouquinho a mão assim. Assim? Como é que é? Mara! Mara também é uma surda oralizada. Uau! Ei! Boa noite! Boa noite. Aqui dá Olha, para ver, né? Quem tá entrando, eu não sabia, não. Eu achei que só bom. você visse. Não, não, dá para ver. Deixa eu acenar aqui para elas. Que maravilha, gente. Que bom. Boa noite, Carmen. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Bom, vamos lá então. Vamos. Eu. Ah, tá. Um pouquinho mais para trás. Ok. Pessoal, eu gostaria de falar. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a pastora Lúcia, do Ministério Dar, né? E eu sou muito feliz de fazer essa live com a Roberta, gente. Por quê? Porque anos atrás eu fiz um curso de Libras, né? Eu fiz o curso e fui conhecer a cultura surda e foi muito especial para mim. Eu não sei, Roberta, se eu comentei com você, eu cheguei a fazer um filme para os surdos Eu em acho que Porto você Alegre, comentou. né? Numa outra oportunidade eu vou te mostrar. Foi bem assim, né? Eu ainda não estava ainda muito familiarizada com a edição de vídeo na época, mas foi feito com muito amor. Foi o primeiro congresso de surdos em Porto Alegre, na igreja, a primeira igreja batista brasileira de Porto Alegre. E foram 4 dias assim intensos mesmo, né? De estudo, de apresentação da cultura surda. Foi muito, muito lindo mesmo. E eu fiz um curso bem rápido, um intensivo, para ser intérprete com as músicas da igreja, né?
mas tive uma oportunidade, um privilégio de conhecer alguns irmãos, né, surdos, estive na casa deles, então eu pude perceber ali a dificuldade deles na sua rotina diária. Roberta, eu vou apresentar a Roberta aqui primeiro, gente. A Roberta, por favor, fale um pouquinho de você para quem não te conhece. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, a pastora Lúcia, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, fiquei muito feliz quando você falou comigo, que queria, né, ver a possibilidade de a gente estar junto, porque eu gosto muito de falar daquilo que eu faço. Amém. Estar trabalhando junto com a comunidade surda. Então, a minha formação, assim, eu sou professora de português, eu sou formada em letras, português, né? Me formei em espanhol também, mas eu não trabalho com a língua espanhola, então não sai nada de espanhol aqui, não. Uma especialização que eu fiz, ela se chama tradução, interpretação de Libras e docência de Libras. Ah, tá. Ô, Roberta, antes de você continuar, fala para mim quando que você conheceu Libras? Como é que foi esse namoro aí? Tá. Começou novinha na Igreja Batista da Lagoinha, bem novinha, por volta de 12 anos, 11, 12 anos. E foi por acaso, assim, né? Eu participava na época nessa igreja. E a minha irmã, com a minha cunhada, a esposa do meu irmão, na época eles eram namorados, né? E eu também vi lá na igreja aquelas mãos mexendo lá no culto. Eu falei, gente, a minha irmã, minha cunhada, o que é isso? Vamos fazer o curso. Na verdade, elas que tomaram a frente, Luciene e Adriana. Aí eu ficava acompanhando elas, né? Fui fazer o curso na igreja. Me envolvi bastante no ministério naquela época, né? Foi na década de 90, bem no início da década de 90. Na época era o pastor Jonas Neves, que era responsável pelo Ministério Afatá. Então, foi interessante porque quando eu comecei a fazer o curso, a gente já começou a envolver com os surdos na igreja, no Ministério de Evangelismo. Entendi. Nós fazer o curso de Libras para aprender a língua, não. A gente fez o curso e imediatamente virou uma coisa só. Né? Eu participava bem ativamente na igreja com os surdos, e aí começou assim. Começou meio que namoro, aí depois virou paixão, amor, admiração, e hoje um trabalho profissional, né? Aleluia, isso mesmo. Que coisa boa. Ô, Roberto, mas quando é que você se tornou professora, assim, de português, professora de Libras e também intérprete, assim, quando que começou porque você começou na igreja, mas aí você viu voluntária, né? Um trabalho voluntário, bem perto. O Antônio, gente, ele chegou, ele é meu professor, ele é dessa época, da Lagoinha. Olha, seja bem-vindo. Muito antigo, meu professor. Então, foi nesse período, né, da minha adolescência, juventude, foi na igreja. E aí, me distanciei do FATA, fui participar de outros trabalhos com jovens, adolescentes na igreja, mas não fiquei tão próxima mais dos surdos. E aí minha vida tomou um rumo e fui fazer uma faculdade de português, letras. Certo. Na faculdade, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar numa escola como intérprete, aqui em Belo Horizonte, na rede estadual. E a minha irmã é a razão disso tudo, porque ela falou assim, Roberta, tem uma vaga na escola X, vai lá tentar. E naquela época, na década de 90, ainda por conta de poucas pesquisas na área da Libras, a gente compreendia que era só fazer o curso de Libras que dava para trabalhar. Entendi. Da igreja, religioso, né? Trabalhar profissionalmente. Eu falei, gente, mas eu só tenho um curso de Libras tão pouquinho. Aí ela falou, não, mas lá aceita isso, dá para você pegar essa vaga. E eu fui na cara e na coragem. E aí isso foi no ano de 2005, quando eu estava fazendo faculdade de letras. Entendi. E aí comecei como intérprete em 2005. Roberta, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu fiz uma pesquisa e achei muito interessante. Se tiver alguma informação
que você acha que é questionável, você pode me interromper, tá bom? Tá. Gente, eu pesquisei aqui sobre quantos surdos nós temos no Brasil, né? Eu fiquei impressionada, Roberta. Temos cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas E isso com foi o problemas IBGE de auditivos. 2010. É, Uns 10 anos depois, hein? uau, ó, tá vendo? O Isso, IBGE, né, essa pesquisa ela é feita 10 em 10 anos. Então, agora, parece que está previsto para ter uma outra pesquisa, né? outra pesquisa, né? E o que é mais incrível, gente, eu vendo aqui na pesquisa que eles fizeram, que 91% adquiriram problema de surdez na vida delas. 15% nasceram surdos. Essa é a estatística do IBGE que eu achei, tá? 15% nasceram surdos. E 54% homens e 46% mulheres, né? E muitos ficaram surdos antes dos 50 anos. Eles dizem que no mundo, a OMS fala que seriam uns 500 milhões de surdos. Né? E eu vi também, mas foi em 2017, Roberto. Eu não sei como está hoje o MEC, a dificuldade que o MEC tem para conseguir professores, intérpretes. Você podia falar para a gente sobre isso um pouquinho? Posso falar assim, primeiramente, essa pesquisa apontando que a maior parte dos surdos são surdez adquirida, né? Uhum. A gente compreende que também isso é por conta da meningite, rubéola, né? Olha, interessante. Surdos que nascem, às vezes, nas cidades interiores distantes, e aí não tem acesso à saúde, então, às vezes, acontece uma medicação errônea e adquire surdez. Olha, Né? muita E, gente não sabe disso, né? é, e essa estatística aí apontou no ano de 2010, e é um número considerável, né? Ô, Roberto, mas por que 2010? Eu olhei, estava 2020, 2019, as duas pesquisas que eu A fiz. última, se foi o IBGE onde você pesquisou, realmente é Aham. 2010, a última estatística, o último apontamento do IBGE, Olha, tá? Se foi coisa. esse lugar que você pesquisou, mas eu Eu vi foi acredito que sim, no governo. porque esse dado aí de 10 milhões eu também já conhecia, né? E é por essa pesquisa Aham. mesmo. Mas aí Uhum. tem outras questões, né? Famílias que muitas vezes não é, têm vergonha de falar que tem uma pessoa Uhum. surda na família, ou desconhece, né? Acha que a pessoa Uhum. tem alguma outra questão e não a surdez, né? Entendi. A família do meu pai passou por isso, né? Eu tenho um Ó, primo, ele já é adulto e, e ele sempre mais calado, mais distante, e a família compreendia que era alguma questão, mas não era surdez, e essa era surdez. olha só. Um Você acha, adulto, Roberto, você acha que muitas das pessoas, a maioria das pessoas que procuram o curso de intérprete, são pessoas que já têm alguém da família, né, que está com essa dificuldade? pastora Lúcia, esse panorama, ele era real um tempo atrás, sabe? Mas hoje, Uhum. com a formalização, a profissionalização, as pesquisas, a Uhum. legislação, hoje tem sido oferecido isso como opção de trabalho. Então, as pessoas têm procurado essa área sem ter ninguém na família, sem conhecer nada da Olha. língua. Ah, eu aprendi na igreja, eu aprendi em tal lugar. Porque na década de. As pessoas mais antigas da comunidade surda, né? Que hoje trabalham Aham. como intérpretes, grande parcela veio do contexto religioso, da igreja, aprendeu na igreja e virou profissional hoje. Olha, interessante isso. Lei da Libra, lei do intérprete, hoje que já tem regulamentação sobre o decreto, a língua já tem uma lei que, né, que garante também questões de acesso ao surdo, garante que Uhum. ela é reconhecida como meio de comunicação. Tem pessoas que eu conheço que falam assim, eu quero ser intérprete, como que eu faço? Né? E aí, Ótimo. isso ser intérprete. Então, hoje mudou um pouco esse panorama. Antigamente, as pessoas procuravam, vinham de porque tinha na família. Eu não tenho ninguém na família, né? Muitas pessoas perguntam, Uhum. Roberta, por que você tem alguém na família? Eu não. Mas venho de um contexto religioso.
Mas hoje não, as pessoas não vêm de contexto religioso, não vêm de família, vêm falar assim, eu quero ser esse profissional. Como que eu Já é faço? alguma coisa, né? A gente está avançando em alguma coisa. Agora, eu queria Valorizar, saber de você o seguinte. Oi, valorizar. desculpa, eu não te... Isso é valorizar uma profissão, né? Exatamente, exatamente. Eu, quando eu vou no supermercado, eu ainda arrisco um pouquinho. Ah, tá. Aqui, você pode falar com o pessoal que entrou, Tem um Roberta? menino aqui, o Rodrigo, ele é um surdo. Ele está perguntando se vai ser em Libras. Eu falei que hoje o tema é a minha história. Ah, desculpa. Que amor, gente. Então, ô, Roberta, mas se você pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente fica à vontade, tá? Ô, Roberta, me diz uma coisa, qual que é a formação necessária para trabalhar nessas áreas? Como Tá, professora, né? Como que seria isso? ok. Então, para trabalhar como intérprete educacional, intérprete em qualquer contexto, jurídico, religioso, existe uma formação que se Uhum, chama bacharel, né? Licenciatura vai para a área da docência, o bacharel em uhum. letras, libras, vai para a área da tradução e interpretação. Se você quer se tornar um professor de libras, você tem que ir para a licenciatura em letras libras. Tá? E esse Entendi. curso, ô Lúcia, é tão interessante, tudo é muito novo na comunidade. Esse curso ele começou no Brasil no ano de Uhum. 2006, o curso de Ó, licenciatura. Ou seja, para se tornar uhum. um professor de Libras, o primeiro curso foi em 2006, são 4 anos de estudo. Sei. E em 2008 já abriu o curso para bacharel e agora já tem mais cursos, mais universidades, porque antes era somente a Universidade Federal de Santa Catarina que promovia, ofertava esse curso, mas hoje todo o Uhum. Brasil, várias universidades particulares, federais oferecem esse curso. Então, Ó. Aqui, Alessandra. está Alessandra está perguntando. perguntando. É muito difícil aprender Libras? Quanto tempo de curso? Mas aí, no Olha, caso, tem que ver, né? a Libras é uma língua, viu, Alessandra? Então, assim, a gente pode comparar ela com inglês, com espanhol, com francês. Quanto mais perto eu estiver dessa língua, de pessoas que usam essa língua, mais rápido é o meu processo de aprendizado. Mas a gente geralmente fala que, em média, 2 anos é um ano interessante, bom, que a pessoa consegue se comunicar naturalmente em Libras. Naturalmente, não. Consegue se comunicar de maneira espontânea, tá? Em vários contextos. O curso de Libras depende da instituição que você faz, Alessandra. Tem instituição que oferece curso de 60 horas, de 100 horas, de 120 horas, de 300 horas, né? Agora, um curso de 2 anos, ele não vai ser 100 horas, né? Aí vai ser 500 horas ou mais, não sei, né? Depende de onde você quer e qual o objetivo, tá? É bom, Lúcia, a pergunta da Alessandra, porque para Uhum. se tornar um tradutor-intérprete não é curso de Libras. Curso de Libras é para eu aprender, por exemplo, como se fosse fazer um curso de inglês. Eu faço um curso de inglês Ó, para aprender inglês. Eu faço um curso de Libras para aprender Libras. Para eu me tornar um tradutor, não é curso de Libras. olha, Obviamente, é importante eu fazer um curso de Libras, porque eu preciso saber usar a língua para eu me tornar um tradutor. olha, que interessante isso, Roberto. Muito interessante o que você está falando, eu não É, sabia. porque o curso de tradução vai estudar sobre tradução, a diferença de tradução, interpretação, as estratégias, como receber uma língua, né, Hum, fonte, uma língua em português e transpor ela para outra língua, língua alvo, e que essa uhum, língua tem uma cultura, tem, né, por exemplo, nós temos o costume de falar a seguinte frase, por exemplo, eu passei uma saia justa ontem, certo. né, em português. Como que Ah, eu vou fazer isso em Libras? Eu vixe, preciso, num curso de tradução, eu preciso encontrar estratégias tradutórias para atingir o meu público, porque talvez esse saia justa, talvez, eu não sei, seja uhum, só nós brasileiros. Eu não sei se, por exemplo, os americanos usam essa uhum. expressão. Então, isso Isso. também eu preciso saber usar qual a expressão que aquele povo usa que corresponde ao que eu estou falando na língua portuguesa.
Exato. Foi E bom isso você é um ter curso de falado isso. tradução, isso é um curso de Libras, não é um curso de... A Fabiana, estou falando em E eu metáfora. tô lendo aqui. Querida Pode Fabiana responder, também. Roberto. Muito querida. O que que a Fabiana está falando? É porque Quem a gente dera se começou. todos fizessem polo. E o olhar dela quando você diz que o curso de Libras não forma profissional intérprete. Tá A gente, certo. isso é uma luta diária. Para a gente falar com as pessoas que começam a ter interesse por essa área, eu vou fazer curso de Libras porque eu quero ser intérprete. Espera aí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E eu já fiz isso já várias vezes. Mas Roberto, mas o que é legal mas o que é legal que você está falando aí, que é muito curioso, a diferença, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande e tem diferença, né? Alguns sinais têm diferença em algumas regiões do Brasil. sim, E no mundo, nos países. sim, é muito legal, viu, Lúcia, se você está dizendo isso. Há uma compreensão Uhum, equivocada que a Libras é uma língua universal. Não, a Libras é uhum, uma língua brasileira de sinais. Portanto, uhum, é do Brasil. Cada país tem sua língua. E dentro do Brasil existe o regionalismo, porque é uma língua. Então, como a gente uhum. fala mandioca aqui, e em outro lugar fala macaxeira, Aipim, pão de sal, bisnaga, cacetinho. isso acontece em Libras também. Mas a gente consegue se comunicar. Se eu chego a algum lugar e falo assim, eu fiz um aipim, se eu souber, joia. Se eu não souber, o que eu faço? Eu pergunto. Aham. E aí eu aprendo o significado. Então, se eu for lá para o Nordeste e estiver conversando com um surdo e eu falo, mas gente, que sinal é esse que ele está usando? Não entendi. Eu pergunto o que é isso. Da mesma forma, quando eu pergunto o que é aipim em português. Uhum, entendi. Ô, Roberto, me diz uma coisa também. Sobre a legislação, a regulamentação no trabalho, como é que funciona? Tá. Na área do trabalho, né, existe a questão da É. cota. Então, cada empresa tem que saber o número de funcionários que tem aquela empresa, que aí vai delimitar quantos contratados, pessoas com deficiência precisam ser contratadas. Uhum. Né? Tem Então, um aí, limite de funcionários? A como é que empresa. é? Existe uma legislação que a empresa precisa ter a inclusão, né? Parece que se tiver Da, 100 funcionários, eu acho que é funcionário. 5%. E aí Uhum, vai aumentando, exatamente. E dentro dessa cota, existe a questão da contratação do surdo, né? É, uhum, é uma questão de direito, né? uhum. No entanto, a gente precisa ter atenção que as empresas precisam dar acesso linguístico a ele, porque não é só colocar o surdo lá dentro. Ninguém lá sabe falar Libras. Como que vai fazer? Ai, isso mesmo. Você sabe que eu gostaria de te falar uma coisa, Roberta, sobre a questão na igreja. O surdo Hum, na igreja, o que a gente está tendo muita dificuldade hoje nas igrejas? Existem aquelas igrejas que têm um intérprete de Libras, que consegue interpretar, né, a palavra, o culto, as músicas e tudo. Mas ainda nós carecemos de pastores que conheçam a linguagem e possam fazer um discipulado com os surdos, né? Porque eu vejo assim que muitos querem, né? Mas eu acredito que existe na cultura surda, existem também visões diferentes também, né? E não é fácil, porque a gente, dentro da igreja, a gente não tem muito conhecimento. Então, eu vejo que a igreja hoje ela precisa se preparar mais, não só para receber, mas preparar quem vai receber, preparar o ambiente, porque o que eu sei, o surdo, a gente tem que lembrar uma coisa, que eu coloquei nos comentários, que eu queria que você falasse, né? Muita gente acha, é aquele surdo mudo. Então, o pessoal ainda não sabe, né? Muitos acham que o surdo é mudo também. Não é, né, Roberto? não é.
Antes de eu falar dessa questão que é bem interessante e polêmica nas redes sociais, polêmica porque, assim, ainda essa insistência de chamar o surdo mudo, eu só queria fazer É. uma vírgula aqui que você falou da questão da igreja. Entrou aqui, eu Uhum. acredito que esteja, o Davidson. O Davidson, ele é da Jocum, deve estar assistindo aqui, que eu vi ele subindo aqui. Oi, Deison. É pastor, há anos trabalha com surdos. De repente, você convida ele para falar como que é o trabalho nessa Oh, igreja. com Viu? certeza. Porque ele trabalha diretamente com os surdos, ele tem uma experiência assim. Uau, Inclusive, maravilha. ontem eu tive a oportunidade, o privilégio de visitar ele e a esposa dele, porque a gente estuda junto na faculdade. E aí, de manhã, eu tive que ir Hum. na casa dele com um colega de trabalho, a gente conversou um Uau. pouco. E Tá aí, vale a convidado. pena. Tá Chama o Davidson convidado. para conversar sobre Sim. surdo na igreja. Isso Eu acho que mesmo, você vai Deison, tá gostar muito. convidado, viu? Você vai gostar muito. Ele tem muita coisa, muita experiência, Oba! coisa para contar. Né? E contar Tá bom. o que acontece nesse contexto, que eu não estou tão ligada, porque eu estou muito focada na educação. Né? Não estou Uhum. trabalhando na igreja nesse sentido, mas o Davidson é. Ele é da Jocum, então Ai, assim, vai ser ótimo. vai ser Uhum. legal. Bom, surdo-mudo, Isso. né? A gente precisa compreender, Lúcia, que surdo está ligado ao aparelho auditivo, então é uma perda na audição. Uhum. Essa perda pode variar de decibéis, né? De 41 decibéis até 100 decibéis, surdez profunda. Interessante. Mas ele não tem comprometimento nas cordas vocais, no aparelho fonoarticulatório. Então ele não é mudo. Ah, sim, sim. Uhum. Pode ser que no meio desse tanto de gente, você falou que eu acho que é 500 milhões de pessoas no mundo, né? É a OMS, O né? É o OMS dado da disse, OMS. né? Tem um É. surdo, tem uma pessoa que tem a perda na audição e que tem comprometimento nas cordas vocais, e Uhum. aí ela não consegue produzir som. Então, essa pessoa é surda e muda. Mas isso aí Uhum. deve ser 1% de milhões, né? Porque hoje a língua de sinais, a Libras, ela é visual. Então, ela trabalha com a pessoa que se comunica vendo porque não tem audição. Mas se o surdo fizer uma terapia com fono, ele consegue falar. Ele não fala que ele não ouve, mas ele tem som. Uhum. Ele só não Entendi. pronuncia Aham. como a gente. Isso é muito, isso é muito bom. A Alessandra está falando aqui, ó, Libras e linguagem de sinais é a mesma coisa? É bem interessante essa fala. Olha só, quando a gente pega a palavra Libras, a sigla dela é Língua Brasileira de Sinais, Uhum. tá? Então não é linguagem. A sigla Aí, dela ó, é. Ela também está perguntando, né? Mas se a pessoa já nasce surda, ela não é automaticamente muda? Não, Alessandra. Porque o aparelho fonoarticulatório dela, aparelho de produzir a fala, está intacto. Inclusive, eu conheço muitos surdos, né? Pessoas que têm perda na audição, não escutam, mas que desde a infância a família colocou numa terapia de fono, né? E aí elas conversam oralmente. E aí você acha que às vezes nem é surdo, que tem um problema na fala, porque não conversa 100% como uma pessoa que não tem perda na audição, viu, Alessandra? Mesmo que ela nasça surda, sem ouvir nada, 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 ela não é muda, porque é a questão daqui, ó. Esse aparelho, ele não está diretamente ligado ao aparelho que emite o som, tá? Então, Roberto, Libras ai, não é desculpa. linguagem de sinais brasileiras, mas é língua brasileira de sinais. Mas ela não deixa de ser uma linguagem, porque linguagem, um conceito amplo, é tudo aquilo que se comunica. Então, é uma linguagem verbal, porque usa palavras, não palavras ditas aqui, mas palavras ditas aqui. Então, é uma linguagem no sentido amplo, porque permite a comunicação entre pessoas. Mas a sigla Libras é Língua Brasileira de Sinais, não linguagem, tá? Roberto, olha aqui os comentários, ó. É, a Fabiana falou que você é fera. Ah, é minha amiga, minha querida, É. ela não vale, não. O Eduardo, meu digníssimo marido, já perguntou, mas nós já respondemos.
O que ele existe perguntou? variação de libras de região para região, né? Sim. Bom, o Antônio está dizendo que você é um exemplo profissional na Libras. Olha que coisa boa. Eu quero que você seja minha professora, hein? Ele é meu professor até hoje. Parabéns pela escolha da Roberta. Vou ter que sair, tá bom? Beijo para você. Eita, faz um mito e verdade. É, Fabiana, Ah, ela é toda divertida. deixa eu A gente ver. trabalha junto. Deixa eu ver. É engraçado porque os comentários eles estão atrasados aqui. A Alessandra está perguntando aqui, ó. Cláudia, Mas se a pessoa já nasceu. Já falou também. Ela não é respondi. automatizada, já falou. Já falou. Ela colocou algo Ah, agora aí, Alessandra, de novo, mas subiu. Cláudia, um beijo. Eu esqueci o sinal da Cláudia. peraí. Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Ó, ela falou que não sabia. Passei a vida toda pensando que ser surdo, mudo, a forma de falar. Obrigada pela explicação. Ô, Infelizmente, Roberta, as redes sociais reforçam isso, o jornal, a televisão, porque eles falam, hoje teve manifestação na Praça 7 das pessoas surdas mudas. Ou hoje teve manifestação na Praça 7 das pessoas que usam linguagem de sinais, né? Então, eles reforçam ah, um equívoco, um erro, né? Ô, Roberta, eu passei uma situação interessante aqui no supermercado e eu estava perguntando à moça, ela não falava nada. Aí é que eu tive a ideia, gente, será que ela é surda? Porque eu sei que as empresas, a supermercado principalmente, né, admitem surdos. E eu fico numa alegria, porque você, oh, meu Deus, que oportunidade que eu tenho de usar o que eu sei, né? Na verdade, eu sei muito pouquinho, né? Mas Mas uma coisa ou você no outra, supermercado, com esse pouquinho, é a que sabe tudo para poder resolver a comunicação com o surdo. Então, você é é, a máxima. mas assim, eu queria até incentivar, sabe, quem está assistindo a gente, porque eu sei que você ainda vai falar mais sobre isso, Roberto. Mas, gente, o surdo é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. É igual eu uso óculos, se não usar óculos, eu não enxergo, né? É simplesmente isso. Agora, só que tem um detalhe que tem a questão da inclusão, né? Tem a questão eles têm mais dificuldade do que nós porque não tem intérprete, porque não tem pessoas para traduzir. Porque se tivesse, eu acredito assim, que eu até queria que você falasse depois sobre a primeira-dama, Roberta, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a Michelle Bolsonaro, porque ela impactou todo mundo, né? Já falando em Libras e tudo, né? E eu queria que você falasse assim, o que o governo está trazendo de novidade para a cultura surda, Libras, etc. e tal. Tem alguma novidade para a gente? Tá, Já tem então um ano de vou te governo. responder em duas falas. A primeira Tá, fala, quando você falou sobre a inclusão. E aí eu vou caminhar para hoje o governo tá. federal, tá? Para a primeira. Ok. Então, a inclusão, ela tem o pressuposto de atender todas as pessoas, a diversidade, né? Então, cego, surdo, cadeirante, autista, toda a diversidade. A Uhum. história nos mostra que existe um pensamento na área educacional e até na sociedade em todos os setores, tá? Na saúde, Uhum. é uma marca que está sendo desconstruída, tá? E Uhum. o intérprete, principalmente na escola, agora eu vou entrar no campo da escola, resolve a questão do surdo. Não, Uhum. caminho não. Ter um intérprete é melhor do que não ter intérprete. Né? Certo. Mas Oh. também ter um intérprete não quer dizer que o surdo resolveu. Por quê? Ô, Lúcia, a gente Uhum. compreende que o surdo, sendo uma pessoa visual, a metodologia dele de aprender matemática, história, português, geografia, vai ser visual. Ah, entendi. O professor de matemática, história, português e geografia, ele não preparou sua aula para o aluno surdo, ele preparou sua aula para o aluno ouvindo. Então, Uau! ele fica ali interpretando, mas a metodologia que o professor está usando é uma metodologia que não atende o surdo. Então, ter o intérprete na escola é um avanço, porque se a gente olhar para trás, não tinha o intérprete. O surdo, ele ficava Certo. na escola, né?
É um avanço, mas não é o fim da história. O fim da história é ter uma escola bilíngue. Uau! Hoje, Entendi. o governo federal está empenhada em promover isso. O que é a escola bilíngue? Uhum. Todo o corpo docente, todos os professores, todos os funcionários sabem Libras, e aí eles vão dar aula de português em Libras, vão dar aula de história em Libras. E isso, Uhum. a proposta inicial é na educação infantil, tá? Entendi. Fundamental 2, eu acho que é o Fundamental 2, eu acho que é a sexta série para frente, porque eu sempre erro o Fundamental. Quando a gente pensa na sexta série em diante, já pode-se pensar em o aluno surdo não está participando na escola bilíngue, mas sim numa escola inclusiva. E aí sim ele pode ter um intérprete. Interessante mesmo. É atender a criança nas séries iniciais em Libras, Uhum. ela tem o seu desenvolvimento natural, porque a estatística que você nos apontou, certo, né, corretamente desses 10 milhões, e aí você disse que quantos são adquiridos? 91%, peraí, Perderam a audição, né? E acho que 14 só 15% nasceram surdos, já nasceram surdos. E o restante foram adquirindo até 50 anos de idade. Então, isso já é um apontamento para o quê? A maior parte, as pesquisas hoje apontam que a maior parte das crianças surdas nascem em família de ouvintes. 95% de crianças nascem em famílias ouvintes. Então, quando o Oh. surdo vai para a escola, o pai e a mãe dele falam em português. Ele chega na escola, ele não sabe falar português porque ele não ouve, e ele não sabe Libras porque o pai e a mãe dele não falam Libras. O pai e a mãe dele são ouvintes. E aí coloca um intérprete na escola achando que o intérprete vai resolver. Entendeu? Por isso que o Então intérprete, seria, a Roberto, proposta. seria interessante um programa para os pais, você não acha? Claro, claro, claro. E aí, Hum. caminhando, ô Lúcia, para o governo hoje, que você falou, a primeira-dama, né? Na posse Uhum. do presidente, a visibilidade que trouxe para a comunidade surda e para a língua, e eu recebi vídeos de surdos chorando, né? Nossa, Um dia tão importante para a ação, alguém está falando um pronunciamento oficial em sua língua, né? Nunca houve isso na história do Brasil. Então, a visibilidade que a primeira-dama trouxe para a comunidade surda e para a língua e para o surdo, ela deu um up, deu força, deu gás. E hoje, dentro do MEC, Hum. diretoria de políticas bilíngues, que eu te falei de escola bilíngue, que são Aham. funcionários, são pessoas que trabalham lá, que são pessoas surdas, Uau, da história do Brasil. que Temos coisa interessante. também na pasta da ministra Damares, uma pasta Aham. de direitos humanos, a secretária que é responsável por direitos humanos, e aí direitos humanos da pessoa com deficiência, é uma pessoa. Aham. Então, dentro do Uau. federal hoje, tem esses dois setores, e Uhum. eu vou usar o termo presidir, né? Quem é o Uhum. diretor, né? São Uhum. surdas. Então, eles estão trabalhando em prol para rompimento de muitas coisas que já deveriam ter sido rompidas, né? Na educação, na saúde, questão da família, né? Da família ter um atendimento também. Então, muita coisa boa em função desse trabalho da primeira-dama, que foi Que bom, né? Que bom. Roberto, tem algumas. O pessoal está falando aqui, ó. Não sei se você está conseguindo acompanhar junto comigo. Gostaria de ter no grupo, meu grupo de mensagens. O José falou aqui, Joseni falou, não entendi muito bem. Alessandra, a Libras não seria interessante estar na grade comum curricular em todas as escolas, como português, por exemplo? Interessante. Deveria, né? Eu acho. deveria, já tem dispositivo legal para isso, mas não Não funciona. é,
né? Joseni, um espaço para o surdo. Qual a sua sugestão? Eu ainda acho eles muito excluídos. Qual a sua sugestão para essa inclusão? Olha, eu entendo que para a inclusão, para qualquer pessoa, seja cadeirante, autista, a gente primeiro precisa ter uma empatia, Uhum. se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu saio do meu lugar, né? Então Uhum. vamos pensar no surdo, é a nossa conversa, né? A gente não está falando de autista, de cadeirante, de cego, a gente está falando de surdo. Quando eu me coloco no lugar do Exatamente. surdo, poxa, ele fala uma outra língua. Poxa, eu Uhum. preciso aprender Libras então. Porque se eu trabalho em qualquer setor, escola, saúde, se eu sou autônomo, qualquer hora eu posso receber um surdo como cliente e eu não sei conversar com ele. Exatamente. É uma questão de ideia. Quando uma pessoa fala a minha língua, Que, né? igual, por exemplo, eu vou nos Estados Unidos, eu já viajei para fora. Quando eu encontrei brasileiros lá, eu fiquei, ai, que bom, ai, que alívio, né? Porque eu fiquei um mês lá fora, fazendo missões transculturais lá na Europa, e todo mundo falando inglês, inglês. Aí vai no outro país, é francês, aí o outro é Bélgica, o outro é alemão. E aí eu fiquei pensando assim, não, mas foi muito engraçado, porque eu estava naquela época de fazer Libras e tal, né? De interpretar na época, e aí eu me misturava, eu sabia um pouquinho de inglês também, o básico, né? E eu falava um pouquinho de inglês e eu queria mexer com as mãos. Então, eu falo assim que quando você encontra alguém que fala a sua língua, você se sente, se identifica com ela e você se sente, vamos dizer assim, um ambiente, né? Você se sente ambientada, nem sei se essa palavra existe, mas você se sente mais à vontade. É isso que eu disse, igual você falou quando viajou para fora, você encontrou pessoas que falavam português, você falou, nossa, que bom, né? Porque você lá no mercado, você fala, eu sei tão pouquinho Libras, mas o pouquinho que você sabe, se você fizer um boa tarde para o surdo vai falar, tem alguém que fala minha língua aqui, que legal, né? E isso é, né? Sem palavras. E voltando à pergunta Roberto, do último, eu acho que a primeira questão é o olhar para o outro. é, A gente fica muito esperando ações políticas do governo. O governo tem que fazer uma proposta política pública para que o surdo seja inserido no hospital. O governo uhum, precisa fazer isso, o governo precisa fazer aquilo. A empresa de ônibus precisa contratar um intérprete, porque o surdo usa o ônibus. Mas e eu? uhum. Então, eu acho que é a partir daí, quando eu tenho empatia pelo outro, e aí eu começo a ter uma ação inclusiva, né, diariamente. Exatamente. Exatamente. É eu me colocar no lugar do outro. Eu Isso acho que é é o primeiro compaixão caminho, assim. também. O primeiro É, caminho. Ô, Roberta, e então assim, você conhece, você pode conhecer também assim, um pouco da dificuldade que eles têm na rotina diária. Tem momentos que a gente pode se sentir assim, como dizer, de saia justa também. É, Quantas vezes a gente pode ter uma oportunidade para poder ajudar alguém, né, que tem essa dificuldade de ouvir? Porque às vezes a gente que é ouvinte e não conhece Libras, a gente tenta gesticular, fazer do nosso jeito, né? E eu queria, como será que o surdo ele vê isso? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender Libras, eu não sei, gente, eu estou falando aqui que eu não sei, eu aprendi um pouquinho, eu não sei mesmo, assim, eu sei O algumas pouquinho que coisas. você sabe é saber Libras, Lúcio. Para com isso. Viu? É. Mas a gente é bom demais. Então, uma coisa que eu sei, vou contar uma coisa engraçada do surdo. Gente, o surdo não gosta quando você vai, principalmente na igreja.
Se tem uma coisa que incomoda o surdo, é você começar a mexer, é porque aqui não dá para mostrar. Quando você começa a mexer a perna, ele faz assim, ele fica assim, sabe? Aquelas, não tem uma coisa assim? Ele fica incomodado, ele está prestando atenção na pessoa que está falando. E aí a pessoa do lado fica assim, ou fica fazendo isso com o cabelo. Eu acho que eles não gostam muito, não, né, Roberto? O que você acha? Ah, eu tenho a impressão, Lúcia, porque o campo de visão, né? Eu brinco que o surdo É, ele enxerga 360, né? é, Porque o recurso dele de comunicar é vendo. Então, possivelmente pode tirar a atenção dele mais do que a nossa, né? Que quando a gente está na igreja olhando o pastor falar, a gente está vendo, os olhos estão atentos, mas a gente se preocupa mais em ouvir. é Então, às vezes, isso. pode até passar É uma pessoa na diferente. frente, eu continuo ouvindo o pastor. Mas É, o surdo precisa ver a língua de sinais, a interpretação. Se passa alguém mexe um cabelo, cutuca, vai tirar a atenção, ele para de olhar para o tira. intérprete e vai olhar. Então, possivelmente, isso pode interferir nele mesmo. Mas tem surdo que às vezes também nem liga, né? Isso varia um pouco, né? Uhum. Agora, aquilo que você E a achou. roupa, Roberto? E o quê? E aí, a roupa, por exemplo, você pode contar um pouquinho da sua experiência? Você tem muita experiência na televisão, por exemplo, né? Às vezes você é chamada para você. Pouquinho, não é muita não. Outro dia que eu fui. Mas é maravilhoso. E eu queria que você contasse essa experiência, sim, porque como é que é a história? Qual que é o certo de eu falar? E você é intérprete, intérprete tradutor. Repete para mim, por favor, a definição do tradutor e do intérprete. Quando você é chamada na televisão para fazer, você vai interpretar, você vai traduzir, como é que é a maneira certa de falar? Tá. Bom, e aí é isso que é interessante, essa compreensão. E aí a gente aprende no curso de tradução e não no curso de Libras. Tá vendo como é diferente, são diferentes as É. questões. A tradução, vou falar assim, bem a grosso modo, né? Simples assim. Quando a gente pensar em tradução, a gente está pensando em texto escrito. Uhum, Então, por exemplo, eu até trouxe um livro aqui para deixar de sugestão de leitura depois, quem uhum, tiver interesse. Então, eu tenho esse texto escrito, tá. preciso passar ele para Libras. Isso é uma tradução. Porque eu tenho, Ah, tá. ou Entendi. eu tenho um texto em língua de sinais, eu vejo um vídeo, a pessoa está falando Uhum. Libras, e eu pego aquele vídeo que eu estou vendo, que é em língua de sinais, e vou escrever ele, isso é uma tradução. Ah, entendi. É igual uma E língua. E isso traz uma característica o quê? Que não é simultâneo como acontece na televisão, no horário político. Entendi. Então, a Uhum. interpretação ela é simultânea. A É, pessoa está é. falando, o pastor está falando, o jornalista está falando, o intérprete está jogando para língua de sinais. A tradução, ela me dá tempo de estudar. Eu leio, eu reflito, eu falo, aí como é essa metáfora aqui que eu vou fazer essa metáfora? Tem que contextualizar também. A interpretação também, mas eu entendi o seu contextualizar, é porque aí você debruça sobre estudo o que realmente esse texto está querendo dizer para eu transferir ele para outra língua. A Uhum. interpretação não tem esse momento, esse tempo. Então, na televisão, principalmente no horário político, que acontece muito, e hoje está acontecendo muita live com a Uhum. intérprete, tem jornais também que tem, e aí isso é uma interpretação, porque eu estou recebendo uma língua e já estou jogando na outra. Entendi. Então, Uhum. basicamente, a diferença é essa. Um tem texto escrito e o outro não tem texto escrito, logo é simultâneo. Mas isso, Lúcia, a gente não precisa pensar muito agora, não. Assim, se eu chamar, por exemplo, se você me chamar, Roberta, vem interpretar, vem traduzir aqui para mim, eu entendi que você está precisando que eu faça uma sinalização. A gente não preocupa Entendi. muito com isso, essa questão muito ainda não. Isso é muito específico, né? Uhum. Então, Entendi. não é errado falar assim, Roberta é tradutora ou intérprete? Né? É, porque é muito Entendi. específico. Ô, Roberto, E a nós já roupa, né?
Você perguntou da roupa? Foi. Existe uma regra, ou sei lá, eu não sei se é regra ou ética, não sei qual é a palavra certa. Mas não é bom que a gente se apresente com uma roupa toda, ou muita bijuteria, como mulher no caso, né? Cabelo muito assim solto. Pelo menos na igreja, quando eu fiz o curso, eles me orientaram que eu deveria, de preferência, ela de preto, né? Na hora de interpretar, a luva branca, naquela época. Hoje eu não sei como é que funciona. E mínimo de maquiagem, né, mais discreta possível, para não atrair a atenção do surdo. O que você pode me falar disso? É bem importante essa sua fala e interessante. A história desse profissional do intérprete, ela foi construída em cima de que existe a necessidade de usar roupa preta, existe a Uhum, necessidade de roupa preta. A história do tradutor uhum, foi construída, aqui no Brasil foi construída assim. Para interpretar, eu preciso de roupa preta, tá? uhum, Mas hoje, com os estudos, com os avanços, as pesquisas, isso está sendo desconstruído e aí a gente entra numa outra questão. Eu tenho que usar uma roupa adequada àquele ambiente que eu estou indo interpretar. Então, se eu sou entendi. convidada para interpretar no Ministério Público uma audiência, um evento no setor jurídico, quanto mais formal eu me vestir, e o formal não quer dizer só roupa preta, eu posso estar com um terno cinza, um terninho Uhum. azul, né? É, mas se eu for interpretar, por exemplo, no carnaval esse ano que teve muito Ah, intérprete em espaços onde tinha um carnaval e eles estavam de roupa florida. entendi, Porque entendi. Contextualizando, né? agora na igreja é um momento que a descrição, né? E aí a gente entra na Uhum, ética, né, do intérprete, tá? Então isso foi um uhum. pouco desconstruído. Inclusive, eu, por exemplo, que tenho um tom de pele mais morena, eles pedem que eu não use os surdos que têm problema de visão, que tem surdo que está com problema de visão e às vezes não enxerga muito bem. Então eu tento evitar usar roupa preta, porque eu já tenho. Então, na hora que eu vou sinalizar, se eu estou de roupa preta, o meu tom de pele, é, ele não vai ver muito Entendi. sinal. Então, geralmente me pedem para usar roupa clara, branca, amarelinha, rosa. Agora, outro dia eu fui na televisão que você falou, lá eles me pediram para usar um marrom, que aí entra na sua área, que você entende muito bem, a questão da iluminação, chroma key, É. estúdio, blá, 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 né? Uhum. E aí entra uma Exatamente. questão que não é, que transcende a mim, que aí é uma questão de estúdio, de luz, de croma. Tem tudo isso. Roberta, a gente está quase chegando no final da live, Porque tá muito bom. mas a gente vai voltar de novo, tá? Isso aqui Ah, é só um ensaio, Roberta, só um ensaio. adorei. Nós vamos convidar o seu amigo aí também para participar da próxima vez. E eu queria Joia, agora, Roberta, hã? Eu vou joia, falar. Oi? joia demais, pode convidar. Não é? Uai, uai. Porque assim, eu queria falar o seguinte, trazendo um pouquinho para o lado cristão, eu acho assim muito bom, usa muito aquele versículo de Isaías 29, que os surdos ouviriam a pregação do evangelho, né? Aqui fala assim, ó, Isaías 29, 18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Eu fico pensando assim, acho que toda igreja que tem esse ministério fala sobre esse versículo. Eu vejo nós, como pastores, a responsabilidade que nós temos, né, de nós não sermos muito assim, com a visão muito fechada, a gente tem que abrir mais, né? E eu vejo que a gente precisa abrir mais dentro da igreja, ter um preparo, ter um despertamento, porque há muitos anos que esse pastor, pastor Marco, né, ele levou para o Sul esse congresso, foi o primeiro congresso que teve no Sul, várias pessoas, inclusive, começaram a fazer o curso depois do congresso. E às vezes a gente precisa realmente de uma motivação de fora para nos despertar. E eu lembro que
quando tem alguém que traz um conhecimento além do que a gente já tem, isso vai trazendo ideias novas também. Porque precisa ter alguém que tenha vontade, que a liderança esteja aberta para que aconteça, e ela tem que preparar o ambiente. Quando a gente estava falando naquela hora sobre a surdez que não é de nascença, mas aquela que foi adquirida, mas tem aqueles que usam o aparelho no ouvido, que ouvem muito pouquinho. Essas pessoas, me parece também que a gente tem que tomar cuidado com a acústica do local, a microfonia, né, que eu acho que deve atrapalhar também. Então, assim, são várias coisas que a gente deve cuidar. Então, assim, para a gente finalizar a live, eu gostaria que você desse a sua mensagem final e do seu projeto, que eu sei que você tem um projeto lindo aí, né? Quem sabe aí? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que a gente. Uau! Eu acho que nós temos só 2 minutos. Primeiro, eu quero te agradecer. Foi gostoso estar aqui conversando com você. Pode me chamar de novo, que eu venho de novo. Amém. Você Amém. também é Amém. muito bom falar com você. Bom, o trabalho, mas ele ainda está sendo desenvolvido. Eu quero falar sobre português para surdo. É um projeto que eu estou esperando o momento certo para startar, né? Que é falar Amém. sobre português para surdo, que é a segunda língua. E as considerações finais, né? Assim, venha fazer curso de Libras. Muito bom. Venha fazer porque Amém. isso, se você não compreende que, mas eu não conheço surdo. É, olha, vai dar um up no seu currículo e pode abrir É, verdade. Verdade. Isso é verdade. e, sobretudo, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro para recebê-lo, né? Naquilo que você faz. Seja na igreja, Isso mesmo. trabalha na igreja, você vai recebê-lo na igreja, seja em qualquer setor. E para terminar, eu queria falar sobre esse livro aqui, que é um livro muito gostoso, ele chama Libras, Que Língua é Essa?, da Audrey Gesser. É um livrozinho assim que quem tiver interesse de conhecer a Libra de uma maneira muito gostosa, pode colocar aqui mais Ó, perto? claro, claro, pode colocar. Tá, só que a gente tá vendo o contrário. Ah, tá. Tá, não dá para ver. Ô, Roberto, não preocupa não. Depois a gente coloca no comentário. Fácil de ler, assim, super gostoso, desconstrói alguns mitos, tá? Que tem sobre o português, sobre a língua. É isso. Não cai, né? Vai cair a live. Ai, Gente, obrigada. Obrigada, Roberta. Beijo no coração. Gente, Deus abençoe vocês. A gente vai trazer a Roberta de novo, viu? E é porque eu não sei se a live vai cair. Então, assim, para não ficar quebrada aqui a nossa conversa, eu vou despedindo de vocês, pedindo assim que realmente, assim, gente, pensa um pouquinho. Quando vocês verem um surdo, lembra dessa live aí, lê esse livro que a Roberta falou. Pensa na questão de vocês fazerem curso de Libras ou de tradutor, não importa. isso. Deixa a gente como é que é? Bom dia, né? Ou boa noite, sabe? Jesus ama você, sei lá. Vale, sabe? Vale a pena, né? Então é isso que eu queria falar. Ó. Um beijo, gente. Muito Beijo, obrigada. Alessandra. Prazer em conhecer. Tchau, gente. Beijo, Cláudia. Tchau, Beijo. Cristina. Obrigada, gente. Tchau. Vou Beijo. desligar. Tchau. Vou desligar. Tchau.